Olá, bom dia, um feliz sábado a todos. É um prazer, um privilégio poder estarmos aqui nesta manhã para conversarmos a respeito do amor de Deus por cada um de nós. Agradeço muito ao convite que nos foi feito, a essa oportunidade de podermos falar nesta manhã, trazendo essa mensagem de esperança para que realmente a gente possa, ao final desta mensagem, estar com o nosso coração cheio de esperança e desejo de fazer a vontade de Deus. Afinal de contas, nós estamos no mês de agosto. Agosto de Deus. Gostei muito da temática utilizada por vocês, para esse mês de agosto, aonde a finalidade é trazer mensagens que estejam afinadas à vontade de Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que eu considero muito importante para cada um de nós. Afinal de contas, nós temos que entender que Deus tem um plano especial para cada um de nós. Quando olhamos para Salmo 139, encontramos ali uma descrição de Davi, dizendo que ele foi tecido por Deus dentro do ventre da mãe. E que ainda quando era uma substância informe, todos os seus dias já lhe eram conhecidos por Deus e foram escritos num livro, que é o livro da vida de cada um de nós. Ou seja, Deus tem um planejamento, mas cabe a nós sermos submissos ou não com relação a esse plano que Deus tem traçado para cada um de nós. Sou eu, é você, que escolhe para que realmente a gente tenha a vontade de Deus se cumprindo em nossa vida ou não. Muito importante analisar isso, muito importante ter essa compreensão. E eu gostaria de começar fazendo a leitura de um verso bíblico com vocês. Antes, porém, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar para que a gente possa estudar esse tema nesta manhã, chamado Motivações para a Mudança. Porque quando Deus nos chama, Ele quer nos conduzir, quer que nós venhamos a implementar mudanças na nossa vida, mudanças que estejam de acordo com a Sua vontade. E aí então nós vamos estudar esse tema nesta manhã. Motivações para a mudança. Vamos orar. Senhor, que nos altos céus habita, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado por este sábado, um dia especial, separado para que tivéssemos a oportunidade de diminuir a nossa carga de estresse, tirar o foco dos problemas, tirar o foco das tensões que temos dia a dia e ter uma mente, Senhor, mais compenetrada em ouvir a Tua voz. Neste momento pedimos que realmente o Senhor venha aquietar os nossos pensamentos, trazer um grau de concentração naquilo que será dito nesta manhã. E também pedimos que o Espírito Santo, aquele que iluminou os profetas a escrever este livro sagrado, agora nos dê a compreensão enquanto estivermos fazendo a leitura. Não só a compreensão, mais do que a compreensão, o desejo de implementar a sua vontade em nossa vida. Pedimos que o Senhor continue nos conduzindo, é o que nós pedimos e agradecemos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia em mãos. Nós vamos estudar alguns versos muito importantes. São 4 motivações que nós vamos estudar nesta manhã. Nós vamos falar sobre as principais motivações que devem nos conduzir num processo de mudança. Porque esse processo de mudança, ele é necessário para todos nós e vamos compreender o porquê. Vamos entender qual é a vontade de Deus para nós. E aí sim, nesse mês de agosto de Deus, vamos nos submeter à sua vontade. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 é um capítulo muito interessante. Vamos ler o verso 1 e também o verso 2. Já que vamos falar a respeito da vontade de Deus, vamos começar a compreender alguns aspectos importantes. Romanos 12, 1 diz assim, estou aqui com a Bíblia, com a Bíblia Andrews, e aí nesse caso a leitura diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este deve ser o nosso culto racional. Vamos analisar primeiro esse texto. Estamos falando nesse texto que é do desejo de Deus que a gente apresente o nosso corpo,
por um sacrifício vivo, santo e agradável. E este deve ser o nosso culto. Porém, isso deve ser feito de maneira racional. Essa palavra racional ela é muito importante. E aí eu quero analisá-la antes de nós partirmos para o versículo 2 de Romanos 12. Quando eu penso nessa palavra racional, eu estou pensando em quê? Razão. Mais do que isso, eu estou pensando em compreensão. Eu estou pensando de que eu tenho condições de analisar as situações e fazer uma tomada de decisão mediante essa análise. Ou seja, se você, por exemplo, é colocado, submetido a uma determinada situação, aonde você precisa estudar aquela situação, precisa analisar aquela situação e então tomar uma decisão, nós estamos usando a nossa racionalidade, que é um presente dado por Deus. Lá em Gênesis capítulo 1 e o verso 26 e o 27, encontramos os seguintes dizeres. Gênesis 1, 26, né? Diz assim, façamos o homem. Façamos quer dizer que a Trindade estava naquele momento reunida e eles estavam dialogando e estavam traçando planos para fazer o homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, ou seja, nós somos segundo a semelhança de Deus. Depois no verso 27 diz assim, criou Deus, pois, o homem. A sua imagem o criou. Homem e mulher os criou. E diz que esse homem teria domínio sobre os reinos, inclusive o reino animal. E é interessante que quando nós vamos para a escola, nós vamos aprender, dentro da teoria da evolução, que nós somos animais racionais. Veja, a Bíblia destaca de uma maneira diferente. Eu e você não somos animais, somos racionais, mas não animais. Somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus coloca um ponto final lá em Gênesis capítulo 1, verso 25, da criação do reino animal. Diz assim, e viu Deus que isso era bom. Ou seja, o homem foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus e dotado com essa capacidade super importante, que é a capacidade da razão, de discernir entre o certo, o errado, o bem e o mal. Fazer escolhas não baseado em impulso, mas fazer escolhas baseado em compreensão, em análise. Isso é importante. E é através dessa característica que Deus nos deu, que é a racionalidade, que nós podemos prestar um culto racional a Deus. Só que a recomendação não para por aqui. O verso 2 continua trazendo recomendações e aí diz assim, e não vos conformeis com este século. Tem outras versões que diz assim, e não vos amoldeis, ou seja, não tome como molde, não tome como modelo. É isso que a palavra de Deus está dizendo, que alguma coisa que vem aqui à frente não é o nosso modelo. E o que ele diz que não é o nosso modelo? O padrão do mundo, este século. O comportamento normal das pessoas não deve ser tomado por nós como sendo um modelo. Não é um modelo para nós. Agora, Salmos 51, no verso 5, Davi está ali confessando seu pecado. E ele diz assim, em pecado concebeu minha mãe. Ele está querendo dizer que ele nasceu com essa natureza pecaminosa, com a inclinação para fazer o que é errado. O padrão do mundo é simplesmente cumprir a ação do pecado na vida de cada um de nós. Se nós não nos inclinarmos à vontade de Deus, se nós não nos inclinarmos em reconhecer o que Deus deseja para a nossa vida e através de uma escolha racional decidirmos fazer o que é de acordo à sua vontade, estaremos automaticamente seguindo o padrão do mundo. Automaticamente estaremos reproduzindo esse padrão. Mas qual é a importância de não seguir esse padrão? Romanos 12, 2 então diz, e não vos conformeis com o padrão deste século ou mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Em algumas outras versões, pela renovação do vosso entendimento. Se fizéssemos isso, a palavra de Deus diz que seríamos capazes de experimentar. Sem isso, não experimentaríamos. Mas experimentaríamos o quê? A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu acho fantástico isso. Deus está querendo dizer que o mundo não nos serve como modelo. Não serve. Qual é esse modelo? Vamos ver, mas ainda não agora. Mas aí eu gostaria de dizer
Se eu não devo seguir o padrão do mundo, devo seguir um outro padrão. Quais são os motivos? Quais são as motivações? Olha essa palavra, motivação. Ação é um verbo, é o motivo da ação. É o motivo pelo qual eu e você devemos agir. É o motivo pelo qual eu e você não devemos andar segundo o padrão deste século. E aí nós vamos encontrar uma descrição que está em 1 Coríntios, no capítulo 10 e o verso 31. E é muito interessante essa descrição, né, que Paulo nos coloca em 1 Coríntios 10, 31, onde ele diz assim, ó, preste atenção, portanto, quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer outra coisa, devo fazer tudo para a glória de Deus. O que Paulo está querendo dizer para nós neste momento? Paulo está dizendo o seguinte: o que eu como, o que eu bebo, o que eu visto, o que eu leio, o que eu assisto, o que eu acesso, o que eu falo, deve ser para a glória de Deus. Contextualizando, obviamente, para o nosso tempo. Mas precisamos entender que são todas as escolhas devem ter como a grande motivação glorificar a Deus. Glorificar a Deus. A primeira grande motivação para você viver de maneira diferente é você glorificar o nome de Deus através das suas escolhas. Isso é fundamental para nós. É emblemático, é importante. Entendermos então que Paulo estava passando por um processo de mudança e ele reconhece a necessidade da implementação da mudança para a glória de Deus. Essa é a nossa primeira motivação. Vamos para a segunda motivação. Primeira motivação, 1 Coríntios 10, 31. Segunda motivação, Levíticos capítulo 11. Levíticos capítulo 11, o verso 44 e o verso 45. Olha só, eu vou abrir aqui porque assim, Levíticos 11 é um livro que todo adventista, né, conhece, não é verdade? Né? É um capítulo desse livro que todo adventista conhece, porque fala das carnes limpas e carnes imundas. Mas assim que termina a orientação sobre as carnes limpas e imundas, vem algo muito interessante e emblemático para nós. E isso daqui é o que nos interessa agora. Porque quando falamos a respeito de carnes limpas e imundas, Deus está dando uma orientação de saúde para o seu povo. É uma lei de saúde. Mas aí olha só que interessante. O verso 44 diz assim: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criatura que se arrastam sobre a terra. Uma pergunta e uma reflexão. A pergunta é a seguinte: saúde tem a ver com salvação? Uau! Interessante. Saúde tem a ver com salvação? Temos uma inclinação muito grande de dizer, sim, saúde tem a ver com salvação. Se você disse isso, se você pensa isso, sinto em lhe formar. Você está pensando errado. O que tem a ver com salvação? É Cristo. Cristo é quem tem a ver com salvação. João capítulo 1, verso 29, João Batista avista Jesus vindo ao longe, aponta para Jesus e diz assim: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem traz salvação? É Cristo. Então, a saúde ela não tem a ver com a salvação. Ela tem a ver com o quê? Vou ler o texto novamente. 11:44 de Levíticos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus afirmando quem ele era. Portanto, agora falando para o povo, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum enxame de criaturas que se arrasta sobre a terra. Saúde tem a ver com santificação. E quando eu falo de saúde, eu preciso ampliar um pouquinho o conceito. Porque a gente fica com a mente muito restrita, achando que saúde são doenças. Estou doente, perdi a saúde. Não tenho doença, estou saudável. Isso é saúde física. Mas a saúde é dividida em 4 pilares: o físico, o mental, o social
são nossos relacionamentos, e o espiritual. Saúde física é o meu relacionamento com o meu corpo. A maneira como eu me relaciono com o meu corpo através das minhas escolhas diárias que vai determinar se eu terei ou não saúde física. Já a saúde mental é o meu relacionamento com os meus pensamentos e emoções, que geram as minhas ações. Muito importante isso. Terceiro aspecto, saúde social, é o meu relacionamento com o meu próximo. E aí eu me lembro da parábola do bom samaritano, Jesus explicando quem é o meu próximo. A maneira como eu me relaciono com a outra pessoa, seja da minha família, seja fora do meu ambiente familiar, vai determinar a minha saúde social. E saúde espiritual, que é o meu relacionamento com Deus. Perceba que, nas 4 definições, o que nós temos em comum entre elas é que saúde é relacionamento com o corpo, com os pensamentos e emoções, com o próximo ou com Deus. A base para a construção de um relacionamento saudável é o amor. A base para a construção de um relacionamento saudável, independente da área, é o amor. Quem é amor? Deus. Então, se eu quero ter saúde, eu preciso estar ligado à fonte do amor. E o processo da santificação nada mais é do que um indicativo de que eu estou buscando me ligar a essa fonte, que é Deus, a fonte do amor. Porque quando eu estou me santificando, o que eu estou fazendo? Negando o mundo. Então, esse texto aqui ele é muito interessante, porque esse texto ele está dizendo que nós devemos, mais uma vez, negar o mundo e buscar a santificação. O processo da santificação é um processo onde a cada dia eu dou um passo em direção a Cristo. A cada dia eu estou mais próximo dele. A cada dia eu percebo uma necessidade maior de mudança na minha vida. Isso é santificação. E o texto ainda continua no verso 45, que eu acho muito interessante. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito. Ou seja, que resgatou da escravidão, né? Para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Ou seja, o texto mais uma vez enfatiza a necessidade de buscarmos a santificação. E quando pensamos em saúde, o papel dela é justamente esse. A saúde física, mental, social e espiritual e buscar a santificação. Agora, qual a importância da santificação para nós cristãos? Hebreus capítulo 12, 14 responde para nós. Hebreus 12, 14 diz: segui com todos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Qual a importância da saúde? A importância da saúde é demonstrar de que eu estou buscando viver uma vida segundo a vontade de Deus, abrindo mão de satisfazer os meus desejos, para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. E nessa conjectura de abrir mão, de satisfazer o que eu quero, para fazer o que é do agrado de Deus, eu estou me santificando a cada dia, me preparando para esse encontro. Quando Jesus vier e assim ele chegar, não tocar os seus pés no solo, mas em cima de uma nuvem, olhar para todos nós e dizer assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse é o convite para nós. Só que para isso é necessário que haja mudança. Para isso é necessário que haja abnegação, abrir mão de satisfazer a minha vontade, para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Primeiro motivo, então, para que eu viva de maneira diferente, não seguindo o padrão do mundo, no comer, no beber, no vestir, no falar, no agir, no assistir, no acessar, no se comportar. Qual é? A glória de Deus. Segundo, a santificação, que tem uma importância grande, uma necessidade do cristão, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Terceiro motivo, então, agora para que a gente possa viver uma vida diferente. Gosto muito desse texto, Êxodo capítulo 15, verso 26. Êxodo 15, 26, nós vamos encontrar aqui algo que eu acho muito interessante, que foi escrito no contexto do povo quando estava no deserto. E aí nós vamos encontrar em Êxodo 15, 26, 4 condições muito interessantes, onde Deus está apresentando para o seu povo coisas que eles precisam fazer. Deus gostaria que eles tivessem restauração, que eles tivessem vida abundante, mas era necessário que essas 4 condições, então, fossem cumpridas. E aí eu destaco para vocês, então, Êxodo capítulo 15, verso 26, que diz assim, olha que interessante. E disse, se ouvires
atentamente a voz do Senhor teu Deus. Bom, aqui tem uma condição importante. Ouvir com atenção. Não posso ouvir com displicência. Se Deus vai falar, eu tenho que parar tudo e dar toda a atenção. Isso é muito importante para nós. Ouvir com atenção. Ouvir com atenção. Ouça com atenção. Fundamental. Segundo aspecto, fizer o que é reto diante dos seus olhos. Opa! Depois que eu ouço, compreendo, uso a razão, tenho a compreensão, o que eu faço agora? Obedeço. Obedeço. Faço o que é reto diante dos seus olhos. Então, é o ouvir e o agir. O ouvir, compreender a vontade de Deus, precisa nos conduzir a uma ação. E qual é essa ação? Fazer a vontade do Pai. Obedecer. Terceira condição. Se guardares também os mandamentos, se der ouvido aos mandamentos. Quais? Os 10. Os 10 mandamentos. Agora, olha só que coisa interessante. Lá em Tiago 2,10 diz que quem tropeça em um ponto da lei é culpado de todos. Então, eu preciso guardar os 10. Ainda temos algo importante aqui, que é o seguinte. Se também guardares os estatutos. O que são estatutos? São leis. Por exemplo, o Estatuto do Consumidor é a lei que defende o consumidor. O Estatuto da Criança é uma lei que defende a criança. O Estatuto do Menor Abandonado é uma lei que defende o menor abandonado. O Estatuto do Idoso, uma lei que defende o idoso. E os estatutos que estão na Bíblia defendem quem? Eu e você, os cristãos. Ou seja, além dos 10 mandamentos, existem outras orientações que Deus nos deixa, dentre elas, né, as orientações de saúde, orientações de matrimônio, orientações no relacionamento, orientações com relação ao devolver, né, os impostos, né, orientações a respeito de dízimos e assim por diante. Todas essas orientações são estatutos que devem ser cumpridos. E o que o final desse texto diz? Nenhuma enfermidade virá sobre ti das que vêm sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Analisa comigo rapidinho isso daqui. Sara do quê? Eu sou o Senhor que te restaura. Eu gosto, né, dessa palavra. Restaurar. O que Deus quer restaurar? Na minha vida. Na sua vida. O que Ele quer restaurar? O que Ele precisa restaurar? Será que Deus precisa restaurar nossa saúde física? Não sei. Para alguns, sim. Será que Deus precisa restaurar nossa saúde mental? Bem provável. 7 de cada 10 pessoas aqui no Brasil, sofrem com problemas emocionais. E eu acredito que nos Estados Unidos não seja diferente, senão até pior do que aqui no Brasil. Então Deus quer restaurar saúde física. Deus quer restaurar saúde mental. Mas Deus quer restaurar também o quê? Nossos relacionamentos. Sejam relacionamentos entre pai e filho, relacionamentos conjugais, marido e mulher, relacionamentos entre irmãos da igreja, relacionamentos no seu ambiente de trabalho. Deus quer promover restauração nessa área. Mas Deus quer, em primeiro lugar, promover restauração no seu relacionamento com Ele. Deus nunca desistiu de nenhum de nós. Sempre nos procurou. Veja Adão quando ele comete o pecado no Éden. Gênesis capítulo 3, verso 8 diz que Adão se esconde entre as árvores do jardim porque estava com medo. Ou seja, qual é a característica natural do pecado? Se afastar de Deus, se esconder de Deus. Mas qual é a natureza de Deus? Buscar o ser humano para trazer a restauração nesse relacionamento que foi quebrado. E Jesus então vem e fala: Adão, onde estás? Eu acho muito emblemático essa pergunta, porque ele é onisciente. Ele sabia onde ele estava. Por que perguntar? Porque ele não invade. Ele pergunta: você quer falar comigo, Adão? Se você não quiser, eu te respeito. Eu sei onde você está. Eu sei o que está te incomodando. Eu sei o que você fez. Mas eu quero saber se você quer me contar. Deus não invade. Essa é uma característica linda de Deus. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, ou seja, eu posso ouvir e posso escolher não abrir.
Mas se eu ouvir e resolver abrir, ele vai entrar e vai trazer a restauração que precisamos. Mas aí eu preciso permitir. Eu me assusto quando a gente pensa que temos a capacidade de limitar o poder de Deus na nossa vida. Porque Ele respeita. E isso chega a ser assustador. Assustador. Mas Ele diz, se você fizer o que eu estou lhe orientando, eu vou trazer a restauração física, mental, social e espiritual. E aí? Se interessou por isso? Um bom motivo, não é? Para que a gente venha a obedecer, para que a gente venha realmente viver as motivações corretas para colocar em prática esse modo de vida que Deus tem desejado para cada um de nós. Fantástico isso. Nossa última motivação, nós vamos voltar lá para 1 Coríntios. Lembra que eu falei de 1 Coríntios 10, 31? Nem pedi para vocês abrirem, mas agora eu vou pedir para você abrir. 1 Coríntios 10, 31, nós vamos continuar agora. Vamos fazer a leitura do 32, 33 em diante, tá bom? 1 Coríntios capítulo 10, o verso 31, foi onde nós trabalhamos a nossa primeira motivação, que dizia, portanto, quer eu coma, quer eu beba, qualquer outra coisa que eu faça, devo fazer tudo para a glória de Deus. Mas aí Paulo continua trazendo mais algumas orientações importantes. Olha só, no verso 32 ele diz assim, ó, não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. O que Paulo está querendo dizer? Que no seu processo de mudança, algo que não pode acontecer é ele fechar as portas para que outros tenham acesso ao evangelho. É isso que ele está dizendo. Ele não poderia se tornar uma pedra de tropeço, ele não poderia impedir ou atrapalhar a ação de Deus na vida das outras pessoas, ele deveria ser uma boa testemunha, servo bom e fiel. Era isso que ele entendia, que no seu processo de mudança ele precisava desenvolver essa característica, né, de não se tornar uma pedra de tropeço. Ou seja, suas atitudes, seu comportamento tinha que ser ilibado, de tal forma que ele fosse um bom exemplo por onde quer que ele andasse. E ele andou por muitas regiões. Paulo pregou em muitas regiões. E ele foi um bom exemplo por onde ele passou. Por onde ele passou. Ainda mais que as pessoas conheciam o seu histórico, conheciam a sua vida. Quantas pessoas não conhecem a sua vida? Quantas pessoas não sabem quem você era? E esperam agora, você sendo cristão, ver algo diferente em nós. As pessoas estão desejosas de olhar para nós e ver algo diferente. Precisamos ser testemunhas, exemplos. Se formos iguais, servimos para quê? Talvez como sal que pode ser jogado e pisado porque já é insípido. Não está gerando mais nenhuma diferença na vida do outro. Pensemos. Paulo entendia que precisava ser diferente. Paulo entendia que tinha que ser diferente, mas não poderia escandalizar. Que precisava influenciar, mas não atrapalhar o processo, né, de ação do Espírito Santo. E aí vem o 33, onde nós vamos encontrar a última motivação. Assim, como eu também procuro em tudo ser agradável. Nossa, isso aqui é complicado. Paulo está dizendo que em tudo a gente deve ser o quê? Agradável. Para quem? Vai piorar. Vai piorar. Ele diz assim, eu também procuro ser agradável a todos. Ixi, então não é só para quem gosta de mim? Não, é para todos. Para todos. E vai piorar de novo. Não buscando o meu próprio interesse. Meu Deus! Então quer dizer, que eu tenho que ser agradável, eu tenho que promover mudança na minha vida, eu tenho que viver de maneira diferente. E não é pensando em mim, é pensando no outro. Com qual propósito? Para que sejam salvos. Última motivação é salvação. Essa última missão que precisa ser concluída para que Cristo volte. É a pregação. Como que eu prego? Não é falando, é vivendo. É exalando aquilo que eu vivo. É assim que eu prego. Ouvi uma frase uma vez e achei interessante que diz assim, fale quando for preciso, mas pregue a todo tempo. Não prego falando, prego vivendo. Paulo demonstrou isso para nós. Só que aí eu quero fechar então, nossa mensagem desta manhã.
analisando com vocês o seguinte, para encerrarmos agora. E isso daqui é muito importante para nós, que é o seguinte. Qual era o modelo de Paulo? Ele disse que não deveríamos andar segundo o modelo do mundo, em Romanos 12, 2. Mas qual era o modelo? Em 1 Coríntios, temos o verso 31, 32 e 33, falando sobre mudança. Mas tem o 1 Coríntios 11, 1, que no formato de divisão dos capítulos bíblicos, tem um verso que ficou fora de contexto. Se você pegar a sua Bíblia e olhar, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, não tem subtítulo. Não diz sobre o que ele está falando. O primeiro subtítulo vem no verso 2, quando fala a respeito do uso do véu na igreja de Corinto. Então quer dizer que o 1 Coríntios 11, 1, na verdade, é o 1 Coríntios 10, 34. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Temos as 4 motivações e agora temos o modelo. Já sabemos a quem seguir. Sabe? Se alguém chegar para você em algum momento, em uma determinada cena qualquer, e perceber a diferença em você, e de repente fizer a seguinte pergunta: você é cristão? Sinta-se feliz, porque nesse momento ele reconheceu diferença entre o seu comportamento e o comportamento do mundo. Diferença. Só que ele viu também similaridade entre o seu comportamento e o comportamento de Cristo. É nesse nível que eu e você precisamos chegar. A gosto de Deus é cumprir a missão de ser abnegado, deixar de fazer o que gostamos para fazer o que é do agrado de Deus. 4 motivações e um modelo. Primeira motivação: escolhas para a glória de Deus. Segunda motivação: santificação. Terceira motivação: restauração, saúde, vida plena, física, mental, social e espiritual. Tem que ser uma motivação para fazer também uma mudança no comportamento. Quarta motivação: missão no coração. Pregar, evangelizar, testemunhar, seguindo o modelo de Cristo. A hora que nós fomos confundidos com Jesus e tivemos a possibilidade ainda das pessoas, né, que estão necessitadas, podemos chegar até elas e perguntar: o que queres que eu te faça? Aí encontramos o método que vai nos levar o mais breve possível para o encontro com o nosso Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um recado e uma oração final. Bom, o recado é o seguinte: nós vamos ter agora um momento na parte da tarde, às 5 p.m., né? Onde nós vamos poder conversar a respeito de saúde. E é o momento onde você vai poder fazer a sua pergunta, o momento onde a gente vai interagir, vai realmente bater um papo, tirando suas dúvidas a respeito de saúde, estilo de vida, falando sobre comportamento, sobre essa parte física, mental, social e espiritual. Estarei à disposição para poder ajudá-lo às 5 horas, na parte da tarde, para nós continuarmos falando sobre saúde. Então, marque na sua agenda, não acerte nenhum compromisso para esse horário, esteja disponível para que todos vocês aí da Miami Brazilian Temple possam estar junto comigo na parte da tarde, para nós então continuarmos falando a respeito desse tema de saúde e compreendendo qual é a vontade de Deus, ou seja, qual é o gosto de Deus para a nossa vida. Deus abençoe todos vocês. Vamos orar? Senhor que nos altos céus habita, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã podemos compreender que precisamos viver de maneira diferente do mundo, mas precisamos estar vivendo mais próximo do ideal, que é o modelo que o Senhor nos transmitiu quando aqui viveu. Que realmente, Senhor, ao compreender que o Senhor é o nosso modelo e ao entender as motivações pela qual devemos viver de maneira diferente,
que é glorificar o Teu nome através das escolhas, nos santificarmos ao longo da nossa jornada aqui nesta terra para estarmos preparados para encontrar com o Senhor. Buscar também como motivação a restauração que o Senhor quer promover na vida de cada um de nós, na área física, mental, social e espiritual. Mas também, Senhor, nos colocarmos à disposição para sermos testemunhas, embaixadores de Cristo aqui nessa terra, para que realmente pessoas possam reconhecer quem é Deus, o amor de Deus e o interesse que Deus tem na salvação dos seus filhos através da nossa vida. Esses são os pedidos que nós fazemos, agradecemos e suplicamos que o Senhor nos capacite para que se tornem realidades na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia para vocês, um feliz sábado, 5 horas. Estaremos juntos para conversarmos e responder às suas dúvidas. Tchau, tchau. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais.